Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio de número 5 do podcast Conte um Conto. Bom, neste episódio nós vamos trabalhar o público do conto, contextualizar os diversos públicos que o gênero pode alcançar. E antes de nós falarmos sobre esse público do conto, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno conto, uma pequena leitura do conto de Clarice Lispector, chamado Escrever Humildade Técnica. Vamos lá! Essa incapacidade de atingir, de entender, é o que faz com que eu, por instinto de quê? Procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento. Esse modo, esse estilo, já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente apenas é, uma procura humilde. Nunca tive um só problema de expressão. Meu problema é muito mais grave, é o de concepção. Quando falo em humildade, refiro-me à humildade no sentido cristão, como ideal a poder ser alcançado ou não. Refiro-me à humildade que vem da plena consciência de ser realmente incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. Virgem Maria, até eu mesma me assustei com minha falta de pudor, mas é que não é. Humildade com técnica é o seguinte: só se aproximando com a humildade da coisa é que ela não escapa totalmente. Descobri este tipo de humildade, o que não deixa de ser uma forma engraçada de orgulho. Orgulho não é pecado, pelo menos não grave. Orgulho é coisa infantil em que se cai como se cai em gulodice. Só que o orgulho tem a enorme desvantagem de ser um erro grave. Com todo o atraso que erro dá à vida, faz perder muito tempo. Então esse é um conto de Clarice Lispector, extraído do livro A Descoberta do Mundo, ali da editora Rocco, de 1999. Percebam que já faz bastante tempo em que esse conto foi publicado. E pergunta, para vocês que estão me ouvindo, vocês conseguiram compreender esse conto? Gostaram? Sobre o que ele se trata? Reflita aí um pouquinho. Bom, esse conto eu trouxe para vocês para que assim nós possamos discutir o público do conto. Qual é o público-alvo? Por que se escreve um conto e para quem esse conto é designado? Bom, como eu disse no último podcast, se você colocar no Google a palavra conto, vai aparecer diversos contos com uma infinidade de temas variados. Os leitores do conto, eles são, de forma geral, pessoas que gostam de ler narrativas. Ou seja, pessoas que gostam de ler livros, ler textos, que têm um hábito da leitura. Mas, especificamente, esse gênero conto são designados as pessoas que estão envolvidas ali mais com atividades do mundo contemporâneo e buscam textos mais curtos e de linguagem mais ágil, de forma mais rápida. Ou seja, possivelmente esse público-alvo do gênero conto são aquelas pessoas que gostam de ler, mas preferem algo mais rápido. Não uma narrativa ali com 500 páginas, por exemplo, mas sim uma narrativa mais curta, onde ela possa identificar o início da história, identificar os conflitos e, por fim, também ter o desfecho daquela narrativa de forma mais ágil, de forma mais rápida. O público do conto, ele não tem uma idade certa. Eu não posso dizer que os contos são designados somente a crianças de 5 anos. Não. O conto, ele possui um público diversificado. Tanto crianças quanto jovens, adultos e até mesmo pessoas de mais idade podem ter acesso, podem gostar desse tipo de narrativa. Por quê? No próximo podcast, nós também vamos ver que há vários tipos de conto, como conto de mistério, aventura, fadas, assim por diante. E com essa diversidade de assuntos, de temas variados, pode interessar a qualquer pessoa. Por exemplo,
eu não sou tão adepta com histórias de terror, mas eu amo histórias de amor ou histórias ali que envolva algo mais aventureiro. Nós temos contos que também seguem esses temas. Então, você pode escolher aquele com o qual mais se identifica. Mas o necessário, o mais legal, é sempre estar ali procurando ler um pouco de cada tema, porque assim você consegue distinguir as diferenças entre um conto de mistério, um conto popular e assim por diante. Então, de modo geral, o público do conto ele é diversificado. Não há algo exato. Assim também como a sua linguagem. A sua linguagem pode estar tanto de forma totalmente culta, como de forma coloquial. Depende a quem você quer alcançar, para quem você quer falar. E para nós finalizarmos o nosso podcast, a questão do público do conto, quem é o público-alvo, eu gostaria de finalizar com uma pequena leitura de outro conto de Clarice Lispector, chamado Os Bonecos de Barro. No caso, eu vou ler somente um trecho, tá bom? Então, vamos lá. Lendo somente um trecho do conto Os Bonecos de Barro. O que ela amava acima de tudo era fazer bonecos de barro, o que ninguém lhe ensinara. Trabalhava numa pequena calçada de cimento em sombra, junto à última janela do porão. Quando queria, com muita força, ia pela estrada até o rio. Numa de suas margens, escalava, embora escorregadia, achava-se o melhor barro que alguém poderia desejar. Branco, maleável, pastoso e frio. Só em pegá-lo, em sentir sua frescura delicada, alegrezinha e cega, aqueles pedaços timidamente vivos, o coração da pessoa se enternecia úmidos, quase ridículo. Virgínia cavava com os dedos aquela terra pálida e lavada. Na lata presa à cintura iam se reunindo os trechos amorfos. O rio, em pequenos gestos, molhava os pés descalços, e ela mexia os dedos úmidos com excitação e clareza. As mãos livres, então ela cuidadosamente cavalgava a margem até a extensão plana. No pequeno pátio de cimento depunha sua riqueza. Misturava o barro à água, as pálpebras frementes de atenção, concentrada. O corpo à escuta, ela podia obter uma porção exata de barro e de água numa sabedoria que nascia ao mesmo instante. Fresca e progressivamente criada, conseguia uma matéria clara e de tempo onde se poderia modelar o mundo. E aqui encerramos o nosso 5º episódio do podcast. Aguarde que no próximo episódio de número 6, trabalharemos sobre os tipos de conto. Até mais, pessoal!